Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é esse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior que esses. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade é como disseste: ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta sexta-feira, dia 28 de março, Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 28b a 34. Nós voltamos ao tema do amor. Nós voltamos ao tema do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu gostaria de tomar esse evangelho e recordar algo para nós que é extremamente importante. Muito se fala hoje de caridade, muito se fala hoje de fazer o bem, muito se fala hoje de todas essas práticas. Mas infelizmente nós precisamos aqui distinguir o que é a filantropia ou o que é o assistencialismo da verdadeira caridade do Evangelho. Existem duas realidades que são completamente diferentes, ainda que fazer o bem, fazer a filantropia faz bem para o outro. Só que o objetivo, o fim último de cada ação pode determinar muito no nosso relacionamento com Deus. Sim. O objetivo pelo qual nós fazemos algo é aquilo que pode definir o nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, se você olha para uma pessoa que quer assaltar um banco. Vamos dar um exemplo aqui, claro. Eu penso que os exemplos eles nos ajudam imensamente a entender a palavra de Deus. Vamos supor, existe um grupo de bandidos, como por exemplo aquele pessoal, teve uma série aí que o pessoal viu muito, né? A Casa de Papel. Então, se obtiveram de sexo, virtudes da continência, se exercitaram bastante, tiveram que ter bastante paciência, virtude da paciência, eles tiveram que se abster de álcool, virtude da continência, da mortificação, eles tiveram que estudar bem o caso, enfim, eles se privaram de muitas coisas para poder realizar aquele roubo. Quando você olha para essa equipe de pessoas, você diz assim: olha que grupinho de bandidos virtuosos. Até estão praticando várias virtudes ali por causa de um fim que não é bom. Então, por isso, o conjunto da obra se torna ruim. Eu não sei se vocês conseguiram captar isso, né? Então, não basta as virtudes isoladas, nós precisamos focar no fim. Então, quando nós praticamos a caridade com o sentido de filantropia, isso para a pessoa que está recebendo é muito bom. Só que quando nós fazemos isso e não fazemos isso por causa de Deus, quando nós não temos isso com o objeto formal que é Deus, nós corremos o risco de ouvir de Jesus: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estava nu e você não me vestiu. Jesus diz: todas as vezes que você fizesse isso aos pequeninos, foi a mim que o fizeste. Ora, quando o Senhor coloca isso, ele está dizendo que o objeto formal do nosso amor, em primeiríssimo lugar, é Deus. E não tem como ser diferente. É Deus. Sempre é Deus.
Quando nós fazemos isso nessa perspectiva de que, ainda que o objeto material ele seja a pessoa, as coisas, as situações, o objeto formal ele sempre será Deus. Eu estou fazendo isso por causa de Deus. É porque hoje há uma inversão muito grande. As pessoas estão invertendo o primeiro com o segundo mandamento. Meus irmãos, não dá para cumprir o segundo mandamento e nem dá para cumprir mandamento algum se nós primeiro não nos esforçarmos em cumprir o primeiro mandamento. Aqui está o segredo para cada um de nós. O Senhor está colocando nesse evangelho de bandeja para cada um de nós. Aquele escriba, aquele mestre da lei, ele pergunta a Jesus qual é o primeiro mandamento. E Jesus responde com o livro do Deuteronômio no capítulo 6. O primeiro é Shema Israel, que quer dizer ouve Israel. Ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento e o segundo é semelhante a esse. Amarás o próximo como a ti mesmo. Ou seja, toda a lei e todos os profetas estão resumidos no cumprimento desses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é, meus irmãos, extremamente importante, porque quando nós fazemos, como por exemplo, nós vamos amar com amor, caridade, aquela pessoa da nossa família difícil. Aquela pessoa que ela, de fato, ela não merece humanamente o nosso amor. Pensa naquela pessoa que você investiu tudo por ela, que você fez todas as coisas por ela e no final você ainda passa você ser o ruim. Como amar uma pessoa assim, concretamente? Ora, humanamente não dá para amar uma pessoa assim. Ainda que a gente quisesse fazer ali uma filantropia, fica muito difícil. Mas quando você olha para aquela pessoa e você contempla o Deus que está naquela pessoa, muda todas as coisas, irmãos. Então, quando você ama aquela pessoa difícil, aquela pessoa que não te valoriza, aquela pessoa que você fez de tudo para ela e mesmo assim você ainda passa a ser ruim e ela, tudo que você fez para ela é como se não tivesse valido de nada, ela não reconhece nada, ela não faz nada e ela ainda te dá problemas ainda por você fazer o bem. Talvez você já deva ter experimentado isso. Ora, se a gente faz isso humanamente, de fato, é impossível sustentar um negócio desse. Agora, quando nós conseguimos, por causa de Deus, colocando Deus como o objeto formal nessas situações, meus irmãos, nós somos capazes de fazer coisas heróicas e gigantescas, como fez Santa Dulce dos Pobres, como fez a Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, como fizeram os santos, como fez, por exemplo, São Francisco Xavier, que chupou a ferida de um doente, porque ele tinha nojo excessivo disso. Então ele chega ao ponto de, para se curar dessa nojeira que ele tinha dos pobres e de tudo mais, ele chupa a ferida de uma pessoa doente. Ora, como entender um ato desse, senão você falar um homem desse é louco? Não. Esse homem estava abrasado de amor por Deus e ele colocava o objeto formal de tudo aquilo que ele fazia em Deus, a caridade sobrenatural. E é isso que o Evangelho está nos convidando hoje. Jesus olha para esse mestre da lei, esse escriba, e diz: você não está longe do reino de Deus, porque você entendeu que a caridade, o amor, o primeiro mandamento, ele vale mais do que uma multidão de holocaustos e sacrifícios. Isso aqui então significa dizer uma outra coisa dentro da nossa meditação, dentro da nossa reflexão, que tudo que nós fizermos, especialmente nesse tempo da quaresma, toda a prática de mortificação, toda a prática quaresmal, se isso não for com amor a Deus, o ato em si é bom, mas o fim é ruim. Por exemplo, se uma pessoa faz o jejum para poder aparecer, ele já perdeu totalmente o valor, porque não fez colocando isso por amor a Deus.
Então, quando a gente faz as coisas, por exemplo, para aparecer, quando nós fazemos as coisas por vaidade, nós tiramos completamente o objeto formal, que é Deus, e não estamos fazendo mais as coisas para que Deus veja o que nós estamos fazendo, mas sim para que os outros vejam. Ora, nós tiramos o objeto formal de Deus e nós colocamos nas pessoas ou colocamos em nós mesmos só para serem vistos. A leitura de quarta-feira de cinza nos chamava a isso e ao longo da semana nós fomos ouvindo leituras disso, que Jesus diz, quando você der a esmola, que a tua mão direita não saiba o que faz a esquerda. Exatamente isso. Então, por quê? Porque nós precisamos fazer as coisas, né? Os meios que nós usamos pelo um fim bom, né? Então, o fim, né, ele não justifica os meios, né? Nós podemos fazer meios bons, mas se o fim for ruim, também não dá. E se o fim for bom, mas os meios também não forem bons, também não dá. Então, os meios, esmola, jejum, oração, mortificação, né, para um fim bom, que é o quê? Se unir a Deus. Se nós conseguimos conciliar essas duas coisas, um fim ótimo, que é fazer tudo, e claro, Santo Inácio de Loyola entendeu isso perfeitamente. Ele dizia, tudo para a maior glória de Deus. Tudo para a maior glória de Deus. Santo Inácio entendeu isso perfeitamente. É tudo para a glória de Deus. Então, meus irmãos, peçamos ao Senhor que Ele nos dê a graça de vivermos pelo primeiro mandamento e fazer tudo para a maior glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.